Bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo, cara. E, pô, parece que o pesadelo do palmeirense, ele não acaba, né? Parece que o pesadelo do palmeirense, ele não acaba. Corinthians, campeão da Supercopa contra o Flamengo. Eu confesso pra vocês que, na minha visão, eu preferia que o Flamengo ganhasse, claro. Não nego. E a gente tem que dar o braço a torcer para algumas coisas aqui nesse momento. A primeira coisa que a gente tem que dar o braço a torcer é que o Corinthians teve mais personalidade na final da Supercopa contra o Flamengo do que o Palmeiras teve na final de uma Libertadores. Isso é fato. Isso é fato. Quem não quiser aceitar isso, meu irmão, tem que ser muito passapano de Abel, muito passapano de Leila para não aceitar isso. Porque o Corinthians, em termos ali de postura, em termos de ajuste tático, ajuste defensivo, o Corinthians ele seguiu uma receita. Ele teve uma identidade definida. Ele arriscou ao subir as linhas no primeiro tempo para tentar tirar os espaços ali de articulação do Flamengo. O Dorival, ele reforçou ali com o André a marcação em cima de jogadores estratégicos, como por exemplo o Pulgar. O Corinthians no ataque, ele abria o jogo para os lados, mas quando chegava perto da grande área, ele afunilava aproveitando o centro do campo. Ele fazia com que o Flamengo tinha que abrir também a sua marcação. Porque quando você joga contra a equipe do Flamengo, que você tem jogadores que trabalham as linhas intermediárias muito bem, você tem que entender que se você manter um time fechado, eles conseguem ter um toque de bola e uma articulação melhor pela proximidade de um jogador com o outro. O Dorival, ele entendeu isso, ele afastou os marcadores, ele afastou um jogador do Flamengo com o outro, porque os jogadores do Flamengo se viam obrigados a abrir os espaços. Então, ele foi cercando, sabe, taticamente, a equipe do Flamengo em cima de uma marcação muito, mas muito ajustada. Essa leitura o Palmeiras também não teve na final da Libertadores. Na final da Libertadores, o Palmeiras ficou enfiado dentro do seu próprio campo, esperando entender o que o Flamengo ia propor. Então o Palmeiras dava espaço para o Flamengo ficar com a bola, e dava espaço para o Flamengo articular a sua estratégia. O Dorival não deixou isso acontecer porque ele foi para dentro do campo do Flamengo. E ali, entre os 10 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, correu risco. Porque teve 2, 3 boas oportunidades que o Flamengo quase converteu. Deixou um pouco o Corinthians naquele momento, um pouco nas cordas, né, um pouco ganhando o espaço no ringue, vamos dizer assim. Fazendo essa analogia aí com o boxe. Mas foi só naquele momento. Porque o resto do jogo, o Corinthians tinha a ideia muito clara de que ia aproveitar dessa forma esses ajustes e também ia aproveitar o contra-ataque na velocidade. O que o Flamengo fazia quando roubava uma bola e tinha a possibilidade de fazer o contra-ataque? O que o Flamengo fazia? O Flamengo retardava a passada. Tocava de lado, tocava para trás, na esperança de trazer o Corinthians para cima de novo. Só que quando o Flamengo estava com a bola no pé, em um eventual contra-ataque, o Corinthians não subia a linha. Ele só subia a linha quando o Flamengo saía do tiro de meta. Então foi uma estratégia toda construída e toda pensada em como tirar a dominância e a articulação de jogadores estratégicos do Flamengo. O Dorival, ele pensou jogador por jogador. Ele conhece a equipe do Flamengo, ele conhece uma parte dos jogadores do Flamengo também. Então talvez esse ajuste de marcação em cima de Arrascaeta, algumas adaptações, não foi tão difícil para ele visualizar isso. Sendo que ele já foi técnico do Flamengo e comandou um daqueles jogadores. E o Flamengo também entrou naquele modo carnaval. Entrou no modo carnaval. Corinthians entrou no modo jogo da vida, Flamengo entrou no modo carnaval.
não tinha velocidade, os jogadores parece que estavam pregados em campo. Muitas vezes você tinha uma displicência ali, parece que um jogador deixava a responsabilidade para o outro, meio que tipo assim, uma hora o jogo se resolve, uma hora coletivamente a gente vai resolver essa partida. Muito diferente da postura que o Flamengo jogou contra o Palmeiras ano passado no Maracanã, que o Flamengo jogou contra o Palmeiras na própria Libertadores no final do ano passado, daquele Flamengo do final do ano passado. O Flamengo hoje ele foi uma equipe totalmente comum. Totalmente comum. E o Corinthians foi se aproveitando disso com muita vontade, com muita fome de vencer. E só para vocês terem uma ideia do que fica mais desesperador ainda, é quando você vê que o Mateuzinho, cara, ele encaixa um lançamento que culmina no gol, e o Giai até hoje não acertou um lançamento, não acertou um cruzamento, não teve nenhuma participação ativa no jogo. Aí você começa a se desesperar e falar assim, pô, será que o problema é o jogador? Ou será que o problema é o técnico que não tem a leitura? E mais uma vez, só pra gente aqui de São Paulo, né? Agora a gente vai ter que segurar esse barulho a semana inteira, o mês inteiro. Agora a gente vai ter que segurar esse barulho. E aí, dentro do primeiro tempo, o Corinthians faz o primeiro gol, o Flamengo sente o gol. O Flamengo sentiu o gol, o Flamengo não conseguiu se organizar. Fora aqueles 10, 15 minutos ali, entre o 9º minuto de jogo até mais ou menos os 25 minutos, que o Flamengo criou algumas chances, que o Flamengo teve um pouco de domínio, tirando aquele espaço de tempo no jogo inteiro, o Flamengo não conseguiu mais se organizar, não conseguiu mais articular efetivamente, sabe, jogadas de perigo. E às vezes dava a entender que em um eventual contra-ataque estava mais fácil do Corinthians ampliar do que o Flamengo empatar. E depois você tem o lance do Carrascal, que é um lance totalmente displicente do jogador. O jogador sabe que está sendo filmado. O jogador sabe que tá todo mundo de olho. O jogador sabe disso. Ficar com esse negócio de deixar braço, de ir um pouco mais firme na jogada, você corre o risco, você assume o risco, ainda mais quando você está atrás do placar. E a equipe precisa se organizar. Aí no segundo tempo, meu amigo, não teve jogo. O segundo tempo foi aquele jogo picotado. Aquele jogo no cai-cai. Parada técnica, substituição de uma porrada de jogador. Então toda hora o jogo ficava sendo picotado, toda hora o jogo ficava sendo parado. O que para a equipe do Flamengo foi muito ruim. E mesmo assim, nos pequenos, digamos assim, nos pequenos minutos que a bola rolava, o Flamengo ainda não conseguia articular. No finalzinho, ainda toma um gol ali do Yuri Alberto. Um belíssimo gol, inclusive, né? Yuri Alberto aí fazendo um belo gol, como um centroavante tem que fazer. E mesmo com as substituições do Felipe Luiz, que foram tardias na minha visão, Arrascaeta, Pedro, esses caras aí, próprio Carrascal, era para ter saído muito antes, era para ter trazido velocidade, dinâmica para essa equipe. Talvez era um jogo ali para você encaixar, tipo... ele até colocou o Cebolinha, né? Mas eu acho que colocou tarde demais. Ele tem muita oferta, muita disponibilidade no banco, ele poderia ter feito escolhas mais cedo, entendeu? Mais cedo. Ele deveria ter mudado o jogo mais cedo. E aí, o Corinthians vence por 2-0, mereceu a vitória por vários e vários fatores, todos esses fatores que eu citei aqui pra vocês, e no fim os caras fizeram mais bonito contra o Flamengo do que o próprio Palmeiras. É isso, tá? Agora dorme com esse barulho aí. Tamo junto, valeu, falou, até mais.